Vamos então começar a nossa primeira aula, lembrando que eu dividi os temas por vídeos, tá? Para não ficar uma coisa tão extensa e tão cansativa. As aulas serão, a primeira aula, que são sobre os transtornos, a gente realmente vai identificar. Então são aulas mais exemplares, mais dinâmicas, assim, mais práticas, tá? Então a TAG, vamos começar pela TAG, transtorno de ansiedade generalizada, tá? Então, como a gente pode definir a TAG? A TAG é uma ansiedade excessiva e preocupação exagerada, tá? Então, eu me preocupo muito excessivamente com finanças, com relacionamentos, com o dinheiro, com o trabalho. Todas as preocupações que eu vou tendo, vou criando esses pensamentos na minha mente de forma excessiva, de forma exagerada, tá? Vamos falar aqui um pouquinho sobre os sintomas, tá? Se atentem aos sintomas, o seguinte, de repente você viu um sintoma e aí você vai falar, nossa, eu tenho TAG, então, não. É importante a gente pensar na quantidade, tá? Porque um fator só é pouco para eu definir. Eu posso me atentar de 3 a 4, tá? Pelo menos, né? Então, assim, começando... tenho 3 ou 4 sintomas, eu posso pensar se de repente não é uma TAG, tá bom? Então, um sintoma é pouco, vamos atentar de 3 em diante, tá? E uma coisa importante, se atentar ao tempo, tá? A TAG, ela só é diagnosticada a partir de 6 meses, tá? Então, no mínimo 6 meses você sentindo esses sintomas, passando por isso, que aí o médico vai avaliar também. Vou explicar depois o diagnóstico. Então, vamos lá. Preocupação e medos excessivos, visão irreal de problemas, irritabilidade, inquietação ou sensação de estar sempre nervoso, tensão muscular, dores de cabeça, sudorese, dificuldade em manter a concentração, náuseas ou queimação no estômago, necessidade de ir ao banheiro com frequência, fadiga e sensação de cansaço constante, dificuldade para dormir ou manter-se acordado, tremores ou espasmos e ficar facilmente assustados, tá? Antes da gente continuar falando mais sobre as causas, sobre o diagnóstico, sobre o tratamento, eu quero que vocês assistam agora um videozinho. É um caso real falando sobre o transtorno de ansiedade generalizada, tá? Quero dividir aqui com vocês, que essa pessoa que vai participar, ela é minha mãe, para vocês verem que sim, é real, né? Então, não é porque eu estou aqui também como eu, psicanalista, né? A minha vida é perfeita, a vida da minha família é perfeita, não é. Vão ter outros casos aqui também de parentes, pessoas que aceitaram, né, participar. Então, assim, de repente vocês podem se identificar com alguma situação, fica muito mais fácil exemplificar. E é isso. Depois eu vou comentar, depois do vídeo eu vou comentar sobre esses sintomas, sobre algumas coisas, e aí eu dou continuidade. Bom, eu acredito que eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Eu acho que comecei a observar isso um pouquinho na minha adolescência. Eu sei que quando criança minha mãe falava muito que eu era chorona e medrosa. E eu me lembro que quando eu tinha 12 anos, minha mãe me levou para uma consulta, não sei se era de rotina, ou se eu tinha muito medos, apresentava muito medos, eu não me lembro muito bem, mas de lá eu saí com remédio tarja preta. Só que aquele remédio me fazia mal, né? Tinha uns efeitos colaterais estranhos. E minha mãe resolveu até não me dar mais um remédio, mas com isso nunca mais eu voltei com o médico para diagnosticar algo assim parecido com ansiedade ou qualquer outra coisa. Mas eu me lembro assim que conforme eu fui crescendo um pouquinho, né, me tornando mais para a fase adulta mesmo, na adolescência eu não tinha tantos problemas. E eu comecei a cobrar de mim mesmo horários para fazer as minhas tarefas, vinha no pensamento, eu tenho que dar conta, se eu não conseguir, e sempre com aquele pensamento acelerado para as coisas acontecerem, antecipar as coisas, mas sempre muito preocupada com o tempo que eu estava fazendo alguma determinada coisa, determinada tarefa. E aí eu comecei a sentir um pouquinho assim de
falta de ar, né? Ou não falta de ar, sensação de falta de ar, mãos tremendo às vezes, pouco, né? Mais mãos geladas, mas eu sempre arrumando desculpa que é a pressão que está caindo, dor de estômago. E a gente vai lendo alguns artigos sobre isso, né? E vai associando um pouquinho. Até que eu cheguei a ter um pouquinho de crise de ansiedade, já diagnosticada, né? Por alguns relatos assim das minhas vivências. Isso foi com um psiquiatra. Cheguei a tomar remédio para isso, para controlar um pouquinho, mas hoje ainda me sinto um pouquinho assim. Tenho controlado com o pensamento, né? Mas ainda tenho esses sintomas, esses pensamentos um pouquinho acelerados, meio conturbados. Tento, na medida do possível, me controlar um pouquinho, mas eu tenho consciência que eu tenho ansiedade. A gente pode ver no vídeo que são fatores ambientais, né? Que ela relata provavelmente algo do ambiente dela, em que ela vivia na época, que gerou essa ansiedade, né? Lógico, na terapia a gente começa a investigar todo esse processo para trazer à luz, né? Que provavelmente pela fala dela, nem ela se lembra, né? Então talvez seja no subconsciente dela. Então, através da terapia psicanalítica, a gente vai investigando todo esse processo, tá certo? Então, sobre as causas, né? Nós temos 3 tipos de causadores do transtorno de ansiedade generalizada. Então, uma delas é a genética, tá? Então, eu posso herdar a tag de parentes, né? Dos meus pais, dos meus tios, dos meus avós. Se de repente algum parente tenha o transtorno de ansiedade generalizada, eu posso herdar isso geneticamente, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto seria os fatores ambientais, tá? Que provavelmente é o caso dela. O meu ambiente de trabalho, o meu ambiente familiar, ele pode influenciar, né? Pode desencadear a ansiedade. Então, assim, no caso do transtorno de ansiedade generalizada. Então, são vários fatores, né? Eu poderia aqui enumerar vários, né? Vários fatores podem desencadear. Vai de pessoa para pessoa, né? O emocional de cada um é diferente, a vivência de cada um é diferente, né? Por isso que é importante a gente ter a nossa mente bem fortalecida para ficar muito mais fácil da gente encarar os problemas, certo? A gente fica muito mais vulnerável, né? Nessas situações. E outro fator que pode gerar a causa aí do transtorno de ansiedade generalizada é a química do cérebro, né? Então, assim, quando nós temos essa química do cérebro pelos nossos neurotransmissores, né? Quando algo não está em sintonia no nosso cérebro, ele mexe com as nossas emoções, tá? Então, isso pode afetar, né? As emoções que ligam o quê? A insegurança, o medo, tá? Tudo isso pode afetar e gerar aí um transtorno de ansiedade generalizada. Diagnóstico. Então, o diagnóstico quem faz é o médico, tá? Nesse caso, o ideal, né, é quando a gente tem um probleminha, né? Tô me sentindo mal, eu vou ao médico me consultar. Se isso está acontecendo com frequência, correto é você ir ao médico. O que acontece é que nos transtornos de ansiedade, todos eles, quando você não cuida, geram sintomas físicos, né? Então começa no emocional e vai pro físico. Muitas pessoas não têm conhecimento, tá? Não tem como você saber se é emocional ou se não é a primeiro instante, né? Você tem que realmente avaliar bem. Então, de repente, pode confundir com pressão alta, com problemas relacionados à parte cardíaca. Então as pessoas se assustam muito, né? E isso gera mais ansiedade. Quanto mais eu me preocupo com aquilo, mais ansiosa eu vou ficar. Então acabam aí indo para um pronto-socorro. E acontece, chegando no pronto-socorro, o médico vai pedir exames, né? Solicitar uns exames lá e de repente não dá nada. E aí o médico vai avaliar, vai te perguntar, vai te questionar, você vai começar a falar os sintomas, vendo que não deu nada no exame e avaliando, né, os sintomas que você tem, com a frequência que você tem, né, lembrando que aí a gente falando sobre a TAG, acima de 6 meses, né, e aí a partir de 3 sintomas,
ele pode detectar que é um transtorno de ansiedade generalizada. E aí é que o médico vai indicar para tratamento. Então, existem 2 tipos, então esse é o diagnóstico, tá? Através do médico. Existem 2 tipos de tratamento. Então, o primeiro é por medicação, também vou explicar isso, se são todos os casos. Então, os médicos usam a base de benzodiazepinas, tá? Não é o nome do remédio, tá? Eu jamais vou falar aqui sobre medicação, porque seria muito incoerente, mas é a base deles e ele tem um efeito hipnótico, tá? O que acontece? Muitas pessoas se questionam se precisam realmente tomar um remédio, se vão ficar dependentes de remédio, como funciona isso, né? Acredito que a maioria das pessoas prefere uma forma mais alternativa, uma forma mais natural, o medo de ficar realmente dependente, né? Às vezes tem que aumentar a dose. O que acontece é que nesses casos, primeira coisa de tudo, se você toma remédio, você não pode parar por conta. Precisa ser feito o desmame, tá? Então o que acontece? Se você tiver que parar, você tem que avisar o seu médico, né? Fala, olha, vamos conversar, posso parar de tomar o remédio? O médico vai fazer o desmame, então vai cortando a medicação até parar de tomar, tá? Então, você toma um comprimido, passa meio, mas isso com orientação médica, tá? O médico vai orientar. Digo isso porque já conheci pessoas que deixaram de tomar o remédio de uma vez e, assim, é bem perigoso, né? É uma medicação forte, então é necessário você fazer o desmame com o seu médico, tá bom? O que acontece? Tanto a ansiedade quanto a depressão, nós temos 3 estágios, tá? Então, nós temos o estágio leve, o moderado e o grave. O leve e o moderado são estágios que a gente consegue lidar com eles, né? Vida normal, tal, você consegue fazer uma terapia, tá? Você consegue, só com o tratamento de terapia, lidar com ele. O estágio grave é aquele que realmente foge do nosso controle, nós não conseguimos lidar, nós entramos em pânico, é algo muito excessivo, tá? Então, para que isso aconteça, a gente precisa mesclar terapia e medicação, tá? Por quê? Só a terapia, nesse caso, não vai funcionar e só a medicação não vai funcionar. Isso é lógico, quem vai identificar o melhor tratamento para você vai ser o seu médico, tá? O médico é que faz, normalmente, a princípio, quando você vai pelo médico, o médico diagnostica, então ele faz essa avaliação e esse encaminhamento. Então, assim, só a terapia não vai funcionar e só a medicação também não vai funcionar, precisa de ambas juntas. Mas o que eu preciso que vocês entendam é como que uma depende da outra nesse caso, tá? Nesses casos mais graves. A medicação trata? Não, a medicação não trata. Mas por que eu tenho que tomar, então, medicação nesse caso? Porque a medicação ela vai servir como um bloqueio, nenhum remédio trata. Se o remédio tratasse, né, não existiria terapia por aí, não existiria todo esse processo, né? Seria muito simples, eu tomar um remedinho e estou curado, né? Se você tira o remédio, você percebe que volta, né? Volta às vezes até mais forte. Então eu costumo falar que o remédio é como se fosse um bloqueio. Ele vai bloquear, né, por um momento, aquelas sensações que você está tendo. Enquanto isso, a terapia vai lá e trata, né? Então, vamos dar aqui o exemplo da terapia psicanalítica, né? A terapia psicanalítica é a cura pela fala, né? Associação livre. Então, a gente volta lá na raiz do problema. Se um transtorno de ansiedade generalizada que foi causado, por exemplo, na minha infância, né? Como até foi relatado no vídeo, né? Algo que aconteceu lá atrás. Então, foi desencadeado na minha infância. A terapia psicanalítica é perfeita para isso, porque eu estou voltando naquele momento, né? Eu estou trabalhando, eu estou investigando a causa, eu vou lá realmente na raiz do problema. E aí eu consigo, né, com todo esse processo, ir tratando essas feridas emocionais, né? Então, quando a gente fala de ansiedade, de depressão, nós estamos falando sobre as nossas emoções, né? Entende que forte que é isso, né? Como eu me sinto é tão importante. Às vezes a gente é muito mais fácil nós criarmos armaduras e nos fecharmos, né? O medo impede de você enfrentar, né? Então gera um bloqueio emocional.
Inclusive eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube sobre bloqueios emocionais, se você não viu, dá uma olhadinha, né? Meu YouTube é Mirella Ernesto, eu tenho um vídeo sobre bloqueios emocionais que vai explicar bem direitinho assim como funciona, né? O que bloqueia, o que vem travando e o que você pode fazer para isso. A tendência é a gente se fechar, a gente criar armaduras, né? O medo impede a gente, né? Então, o importante nesses casos é a gente acolher. Quando a gente acolhe o sentimento, a gente consegue enfrentar. Né? E eu não tô falando que seja fácil, né? Às vezes a gente lida com a dor, a gente lida com feridas, a gente lida com traumas, mas a gente precisa acolher. A ansiedade pede que a gente acolha ela, né? Então, eu me permito sentir, eu me permito... Sim, eu sou ansioso, eu tenho crise de ansiedade, eu preciso primeiro aceitar. Tá? Então eu não posso estar em estado de negação e de evitação, eu não posso evitar isso. Quanto mais eu evito, mais situações assim eu vou atraindo para minha vida. Quanto mais eu evito uma crise de ansiedade, mais eu vou ter. Porque o meu pensamento, meu pensamento é muito forte. O meu pensamento está sempre atraindo, né? Pensamos aqui, tudo é energia. Você é energia, seus pensamentos são energia. Você está atraindo constantemente o que você pensa e como você age, né? As suas ações, seus pensamentos, o que você vibra vai atraindo para você. Então, acolha primeiro esse sentimento. A primeira coisa é você aceitar que você tem crise de ansiedade. A primeira coisa é você aceitar que você tem ansiedade. Acolha esse sentimento para você poder ressignificar. Você precisa entender o que te causa ansiedade, né? O que causa uma crise de ansiedade. Como começou? Por que começou, né? Começa a se questionar mais. Às vezes a gente quer tantas respostas, mas a gente não aprende a se questionar. Será que é o terapeuta que vai te dar as respostas? O terapeuta não conhece a sua vida, né? Ele vai te conhecendo no processo, ele te ajuda a construir sua história, ele te direciona no seu caminho, mas as respostas são interiores, são tanto internas que a gente tá falando dessa história de vida, né? Se a gente tenta ativar aí o subconsciente, se a gente tira o inconsciente da sombra para trazer a luz, né? Então a gente tá falando da sua história. Se é a sua história, então é interno. As suas respostas, todas as respostas que você precisa está em você. Então acolha isso, perceba. Às vezes você também não tá percebendo o que você está sentindo. Comece a descrever, né? Uma dica muito importante também é você começar a anotar. Principalmente em crise de ansiedade, aprenda a notar, aprenda a observar, né? Que roupa você está vestindo quando você teve uma crise de ansiedade? Que cor que era? A gente não se atenta a esses detalhes. Como era o ambiente? Isso ajuda também a gente tirar o foco da crise de ansiedade, daqueles pensamentos automáticos e mudar o foco para outras coisas. Então, por exemplo, a meditação com contagem, a meditação guiada vai fazer eu focar. Por exemplo, se eu tô contando, enquanto eu inspiro, eu vou contando e expirando também, vou contando, vou fazendo uma contagem. Suponhamos que eu vou fazer uma contagem de 1 a 10. Então eu já mudei o foco. Se eu tô contando, eu não consigo pensar naqueles pensamentos automáticos, entende? Então eu mudei o foco. E aí, começa a descrever, né? Eu tô sentindo algum cheiro, tem algum cheiro no ambiente, né? Qual é a cor do ambiente que eu estou? O que tem no meu lado, né? O que eu estou sentindo, né? O sentir não é para reforçar o que você está sentindo, mas é para que depois que passar a crise, você avaliar, nossa, eu sinto isso durante a crise, né? Já algumas vezes já perguntei para paciente o que eles sentiam, eles não sabiam me falar. Eles não sabiam dizer o que eles sentiam. Eu não sei. Não sabe porque você não prestou atenção. Você tá prestando tanta atenção na sensação que isso te dá, que você não percebe, você não consegue perceber o que está à sua volta. Tá certo? Nos vemos no nosso próximo vídeo.